Foi aqui que eu a vi pela primeira vez. Quem diria que aquela reunião de negócios seria o início de tudo? Estar na companhia de amigos torna o mais comum dos dias no mais especial deles. Quando estamos juntos, eu nem vejo o tempo passar. Viva momentos únicos todos os dias. Entre Amigos Praia. A vida é feita de momentos especiais. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Silvia Bessa, eu sou repórter especial do Diário Pernambuco e no nosso programa de saúde de hoje vamos falar sobre cigarros eletrônicos. É um assunto super atual, nos Estados Unidos é o assunto do momento, porque foram registradas recentemente 8 mortes e é um assunto de saúde pública. O governo Trump cogita estabelecer uma lei federal para barrar a venda. O Walmart já anunciou que não mais vai vender os cigarros eletrônicos e a gente trouxe hoje um oncologista, Dr. Maurício Viana, que vai falar um pouco sobre o tema com a gente. Olá, Dr. Maurício. Silvia, obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter vindo. Eu queria começar, Dr. Maurício, perguntando por que esse é um tema que está preocupando tanto o meio científico e médico também. Bem, isso é um tema muito atual, como você falou, e o que acontece é que nos Estados Unidos há uma febre do uso desse tipo de dispositivo, do cigarro eletrônico, que inicialmente era uma ferramenta para se ajudar os fumantes a largarem um pouco o cigarro normal, mas que hoje o problema é que o consumo recreativo é que está fazendo, de fato, aumentar muito o consumo desse dispositivo, e principalmente por adolescentes e adultos jovens. E o que é que está acontecendo, Silvia? Na verdade, nos últimos tempos foi mostrado que mais de 530 pessoas foram internadas com problemas respiratórios e quase um terço dessa população teve que ir para a UTI por isso. Então, se despertou um verdadeiro alerta nos Estados Unidos por esse uso indiscriminado e que está se provando agora que cigarro eletrônico, de fato, faz mal à saúde. E ele faz mais mal do que o cigarro tradicional, doutor? Veja, é diferente. O cigarro tradicional, o consumo dele, a combustão ali daquelas substâncias tóxicas vai liberar várias toxinas cancerígenas, também tem a nicotina. A diferença para o cigarro eletrônico é que ele tem um líquido, que nesse líquido tem a nicotina e que muitas vezes é um teor muito mais alto do que um cigarro. Para você ter ideia, um dispositivo de cigarro eletrônico, ele tem nicotina correspondente a um maço de cigarro todo. Então, assim, é também viciante. E dentro desse líquido, o que acontece? Existem muito aromatizantes e também alguns solventes. Isso tudo, essa mistura, é o que provavelmente está causando problema respiratório na população, assim, essa inalação desses solventes, complicando a função pulmonar dos usuários. Quais são os riscos que ele oferece continuamente, doutor? Bem, além da dependência, né, já que a gente tem níveis de nicotina altos, mais a dependência é mais rápida também, né? É uma dependência em que você tem um consumo das pessoas desde adolescente. Então, assim, imagina para você tirar esse tipo de comportamento, é muito difícil. Então, as principais consequências são problemas respiratórios. Essas pessoas que foram internadas nos Estados Unidos com problemas respiratórios, elas também tinham alguns outros sintomas, como sintomas gastrointestinais, náuseas, vômitos e principalmente indisposição. E os fatores de riscos? Tem algumas pessoas ou alguns grupos de consumidores que podem estar sob uma ameaça maior? Sim. Nessa população que adoeceu pelo cigarro eletrônico, a maioria tem 18 a 34 anos. Sendo que mais da metade desses 500 pacientes, eles têm a idade de 18 e 25 anos. Então é uma população muito jovem, predominantemente do sexo masculino, mas também as meninas estão começando a utilizar isso lá nos Estados Unidos. Ô, doutor, e tem algum órgão que a gente vê que é um prejuízo maior? Sim, pulmão. Pulmão, de fato, é o órgão que é mais afetado justamente por inalar esse tipo de óleo, de solvente. Isso causa uma reação inflamatória no pulmão. Então, muitos pacientes chegaram em serviço de emergência nos Estados Unidos precisando ser entubados e ficando na UTI em estado crítico, né? Como você falou, 8 já foram a óbito. Esse tipo de problema, isso foi o tema de um artigo científico, agora em setembro, de uma das maiores revistas médicas do mundo, que é o New England Journal of Medicine, que ele reportou a complicação que aconteceu em vários pacientes lá de Chicago. Me parece que é um uso de um período muito curto, né, que causa um prejuízo muito grande. Exatamente. Tem estudos iniciais, Silvia, que já mostrou o seguinte, que mesmo com uma inalação, você já tem comprometimento da tua função vascular. Então, você pode ter aumento da chance, inclusive, de AVC ao longo do tempo. Então, está se estudando muito e, como você falou,
está cogitando a proibição também. Aqui no Brasil, esses dispositivos são proibidos desde 2009, e aí esse ano começaram a querer avaliar a liberação formal, mas eu acho que depois de tudo isso, isso vai ser barrado. Existe, inclusive, a venda informal, né? Na internet é muito fácil achar tudo e hoje em dia a facilitação é muito grande, inclusive pelo valor financeiro. Não é tão alto que não se possa comprar a maioria dos jovens de classe média, né? E eles estão expostos a riscos maiores, né? Exatamente. E o que eu acho que é muito perigoso é, na verdade, essas empresas de cigarros eletrônicos, elas querem tirar o nome cigarro eletrônico, quer falar de vaporizador. Então elas estão tentando construir uma imagem em que o adolescente, ali o jovem, ele não está fumando, ele está só vaporizando. Para o quê? Para amenizar o peso desse tipo de hábito. Mas isso está mostrando que causa, sim, doenças e está levando ao óbito. O senhor tem notado uma preocupação por parte das famílias nesse sentido? Bem, eu acho que eu tive há pouco tempo nos Estados Unidos e assim eu vi muitos adolescentes fazendo consumo assim a céu aberto, como se fosse uma coisa normal. Como existe essa suavização do ato de usar um vaporizador, não me parecia que era um choque entre as famílias que o adolescente estivesse fazendo consumo, porque qual é a estratégia deles de marketing? Eles não usam um cigarro mesmo, às vezes é um formato de um pendrive, de um batom, então quebra um pouco aquele peso. Sim. E parece que não tinha tanto essa carga aí de preconceito. Mas agora, mostrando esses resultados Sim. de mortes e internações em UTI, eu acho que agora vai ter um movimento realmente a nível das famílias também de querer coagir esses filhos que estão fazendo o consumo. Doutor, o senhor tem especialidade em oncologia. E eu fico curiosa em saber que tipo de risco que tem um tipo de cigarro desse de causar câncer. Bem, é uma pergunta que a gente não tem ainda muita resposta, mas em 2017 a gente teve um estudo que encontrou na urina de fumantes de cigarro eletrônico substâncias cancerígenas. Então pode ser que a médio prazo a gente tenha mais estudos que mostrem que tem algum tipo de relação também com o aumento da chance de câncer. Mas a gente não tem nenhum tipo de dado muito robusto ainda, Silvia, em relação a isso. Ô doutor, eu queria saber qual é a sua recomendação hoje em dia? Se a pessoa tem um vício do fumo e pretende continuar fumando, não ainda se conscientizou, não entrou numa vida saudável, e ele pensa, qual é a dúvida? Fumar o cigarro tradicional ou não fumar? Fumar o cigarro eletrônico ou não fumar? Antes, entendia-se que era uma alternativa muito segura o paciente largar o cigarro normal, que era visto como algo muito ruim, que de fato para algo que não fazia mal, como o cigarro eletrônico, como se achava, né? Sim. Mas hoje, na minha ideia, eu acho que todo paciente que quer largar o fumo, ele precisa procurar centros especializados para você ter um leque de estratégias que não é só você, faça o cigarro eletrônico agora. Você tem outros dispositivos que você pode utilizar, como às vezes patch de nicotina, antidepressivos e, lógico, uma terapia comportamental para haver todo um tipo de trabalho, porque esse vício do tabagismo não é fácil de quebrar. E eu acho que a recomendação é uma avaliação multidisciplinar no centro especializado. Doutor, como é que o senhor imagina que daqui a 10 anos estarão as estatísticas com relação ao câncer de pulmão? Bem, felizmente a gente está observando no Brasil um declínio no número de fumantes, né? A gente vê nos anos 80 quase metade da população fumava. Hoje está em torno ali de 9%. Inclusive, o Brasil foi o segundo país do mundo campeão em relação ao controle do tabagismo. A gente vê que hoje tem poucas propagandas de cigarro, todas as caixas de cigarro também têm aqueles alertas. Então, está havendo muitos esforços e eu creio que pode haver uma diminuição do número de casos. O senhor agora há pouco, me parece que o senhor é interessado nessa prestação de serviço à população. Me parece que o senhor escreveu um livro agora há pouco sobre como viver sem o câncer. Isso. E eu queria que o senhor explicasse um pouco qual o seu interesse em escrever sobre o tema, né? Pois é, o que é que eu comecei a perceber? Que as pessoas ainda estavam com muita dificuldade de entender o que causa ou não o câncer e o que pode protegê-las, né? E eu sou treinado a tratar os pacientes, né? Mas assim, o que me frustrava um pouco eu trato um paciente e chega 10 com a doença. E quando eu vou perguntar ali sobre os fatores de risco, a maioria não sabe. Então é por isso que eu tenho muito esse objetivo, essa missão de levar uma mensagem para os pacientes, ensinando o que causa câncer, o que é que eles têm que se afastar e o que é que eles podem fazer para reduzir a chance de ter a doença. Pra você tem ideia, mais de 30% a 40% dos casos de câncer poderiam ser prevenidos.
De que forma? Agora eu vou aproveitar sua boa vontade aqui para a gente pegar as dicas, né? Peraí, eu costumo dividir em duas fases, né? A primeira parte é a gente eliminar os fatores de risco, o que comprovadamente causa câncer. Lógico, eliminar o cigarro, você reduzir muito ou até eliminar o álcool também. A obesidade, você precisa controlar o peso. Silvia, para você ter ideia, a obesidade está relacionada a 13 tipos de câncer. Acho que quase nenhuma pessoa sabe disso e eu não entendo por que não se divulga tanto. Além disso, a alimentação errada. A gente tem alimentos processados, carne processada, por exemplo, salsicha, salame, linguiça, tudo isso tem um potencial cancerígeno, mas é vendido abertamente. Então, eu costumo primeiro pedir para o paciente tentar eliminar os fatores de risco e buscar os fatores de proteção. O primeiro deles é você ter uma atividade física regular. Você consegue prevenir, inclusive, casos de câncer de mama, se você tiver ali uma atividade física em torno de 150 minutos por semana. Controlar o peso, ter uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, pobre em alimentos processados. Eu acho que são estratégias básicas e que dão muito certo. Mas eu acho que precisa de os pacientes terem mais clareza disso. Volte outra vez para conversar sobre esse tema. E com relação ao cigarro, o que a gente pode dizer é não se iluda e não fume o cigarro eletrônico, porque ele é tão ameaçador quanto o cigarro tradicional, ou talvez mais. Não é isso? Exatamente. O que a gente está observando é que ele está causando complicações de uma forma muito rápida. O cigarro comum, lógico, ele vai dar complicações ao longo do tempo, ele vai gerar uma inflamação no seu pulmão, mas esses casos do cigarro eletrônico são complicações agudas que a gente está vendo, intoxicações, que pacientes muito jovens estão indo para uma UTI ou até falecendo. Então, realmente é algo para a população ficar em alerta e espero que isso seja o quanto antes banido lá nos Estados Unidos e que não chegue no Brasil. Assim seja. Doutor, muito obrigada. Obrigado, Silvia. Volte outras vezes. A você que nos assistiu até agora, muito obrigada. Volte na próxima quarta-feira, quando teremos um novo especialista aqui conosco no nosso programa. Até mais.